Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia, aqui do canal Estúdio Agridoce. Nessa semana eu perguntei pra vocês quem queria aprender a fazer essas letras aqui. Muita gente falou que queria, então hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse brush lettering sem usar a brush pen. Então pra começar, o que é brush pen, gente? Eu já fiz um vídeo aqui mostrando as minhas brush pens, que são canetas com ponta pincel. Então são pontas maleáveis, onde a gente pode fazer traço fino, traço médio, traço grosso. Então basicamente é isso, ponta pincel, tá? A brush pen. Tenho aqui algumas marcas Bismarck, Cis, New Pen. Tem umas gringas aqui, Cipa, que às vezes eu comprei no AliExpress, já mostrei pra vocês. A gente tem pontas bem fininhas, assim, menorzinhas. Essa é um pouco mais dura, mas é bem pequenininha também. Pra fazer letras menores, traços mais finos. Então temos várias marcas no mercado. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, um vídeo onde eu mostro todas as minhas canetas. E essas canetas a gente usa pra fazer o brush lettering, né? O que é o brush lettering? São essas letras, são essas palavras com traço fino e traço grosso, tá? E antes de começar, eu vou explicar brevemente o que é o lettering. É a arte de desenhar letras, palavras. Você pode montar um layout inteiro com frases, desenhando as letras, tá? Então é como se você fosse desenhar um personagem, uma paisagem, mas você vai desenhar letras da sua cabeça ou com referências, mas aquele traço, aquela palavra não existe. Por exemplo, no computador você vai digitar e não vai aparecer aquela palavra com o traço que você fez. É uma coisa bem à mão livre mesmo, tá? Então vamos lá. Quando a gente vai usar uma brush pen, o segredo é o seguinte: sobe fino e desce grosso. Então você vai subir fininho com a caneta, sem forçar, e depois você vai apertar para descer grosso. Então essa é a primeira regra para fazer um brush lettering. Sobe fino e desce grosso. Gente, isso aqui é muito, 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 muito treino, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que eu inclusive estou fazendo alguns cursos pra me especializar. Então assim, isso aqui é muito treino, tá bom? Demora muito pra gente conseguir fazer com a mão firme, então isso aqui a gente tem que fazer 1 milhão de vezes. Isso aqui é só uma página, tá? Pra vocês terem ideia. Mas eu já fiz em um monte de folha. Primeira coisa pra você treinar. Mas tá, eu vejo muita gente falando assim: ah, mas eu não tenho brush pen, eu não tenho material colorido, eu não tenho material especial, como é que eu vou fazer? Gente, dá pra fazer brush lettering, dá pra fazer o lettering, dá pra fazer arte com lápis, borracha e caneta, tá bom? Vou pegar minha borrachinha aqui. Você pode usar uma borrachinha normal ou limpa-tipos, que é aquela borrachinha, essa borrachinha aqui que eu uso nos meus trabalhos, porque ela não sai, não esfarela. Eu vou deixar aqui de referência as palavras que eu postei, né, pra gente olhar. E é o seguinte, como que a gente vai fazer isso sem a brush pen? Você vai escrever a sua palavra de uma forma normal, tá? Então aqui, amor. Deixando um pouco mais de espaço entre as letras, você não precisa escrever tão grudadinho. Um detalhe, essa forma que eu escrevi, onde uma letra tá mais alta que a outra, é um outro tipo de lettering que eu posso ensinar num outro vídeo, mas vamos escrever a palavra retinha, tá bom? Vou fazer de caneta, porque senão vocês não vão conseguir enxergar, tá? Então aqui, vamos escrever a palavra amor. Uma coisa legal é você escrever a palavra bem redondinha, tá? O A, O. Então, deixando um espaço entre as letras, tá bom?
escrever a palavra amor normal, tá? Aqui eu dei uma erradinha, mas não tem problema, a gente tá treinando. Então, como é que eu vou fazer essa parte do desce grosso? A gente faz da mesma forma, mas ao invés de usar a brush, a gente vai com essa caneta normal. Então aqui, normalmente nesses inícios aqui, no início e no fim da palavra, não precisa, tá? Fazer essa regra, que nem aqui eu tô descendo, não preciso fazer ele grosso se eu não quiser, mas tudo bem, vamos fazer seguindo a regra. Então, desceu grosso, você faz uma abinha aqui, você faz um traço mais na frente. Subiu, fino. Aqui o A, eu desceria grosso com a brush. Então, você vai descer, fechando o círculo. Aqui eu subiria fino e aqui eu desceria grosso. Então, eu vou descer grosso, fazendo uma parte a mais, que isso aqui a gente vai pintar, tá bom? Então, subimos fino, descemos grosso. Aí você pode fechar aqui. Sobe fino, desce grosso. Fecha. Sobe fino, desce grosso. Aí você fecha. Aqui é a mesma coisa. Sobe fino e aqui a gente desce grosso. Depois a gente pode ajeitar aqui pra deixar mais bonitinho, não tem problema nenhum, gente. Isso aqui é arte, não tem regra. Quer dizer, tem essa regra, né, de sobe fino e desce grosso, mas a arte final você pode ajeitar do jeito que você quiser, assim, fazer mais redondinho, mais fino. Você vai fazendo do seu jeito. Então, aqui continuando o ó, a gente sobe fino e vai descer grosso, certo? Então, você desce fazendo uma parte mais grossa. Aqui. Subiu, desce grosso. Então, você vai descer, fazer essa abinha. Aqui vai descer grosso. Quando é reto assim, pode fazer fino. Desceu grosso e subiu. Tá vendo? Eu vou fazer com a brush pen pra vocês entenderem esse mesmo esquema. Então, aqui a gente desce, sobe fino. Aqui eu subo fino e desço grosso. Aqui eu desço grosso, sobe fino, desço grosso, sobe, desce grosso, sobe fino, desce grosso, sobe. Desce grosso, sobe fino, desce grosso. Às vezes, algum traço é um pouco difícil de você fazer grosso pela posição, que nem esse ó, eu sinto muita dificuldade de fazer grosso quando eu vou descer aqui ao contrário, tá? Então, não tem problema você passar mais de uma vez e ir ajeitando. Então, sobe aqui, gira aqui seria um pouquinho grossinho também, e desce grosso, tá? Com a brush a gente vai ajeitando, mas é só pra vocês entenderem aqui onde seria o fino e o grosso. Então assim, vamos fazer de novo, tá? O A. A gente vai descer, escreve normal a palavra. Deixa o espacinho entre uma palavra e outra, tá bom? Pra gente conseguir fazer. Então, fez a palavra normal com uma caneta com lápis. Aí, onde que seria o grosso? Descendo. Então, você vai simplesmente fazer... complementar para você preencher depois. Então, aqui seria descendo, você desce. Aqui, descendo, desce um pedaço. O M, a gente vai descer e descer. O O, aqui também. Aqui a voltinha do R e aqui o R.
tá? Agora vamos pintar isso aqui pra ver como fica. Então, a gente vai pintar esse início, que seria descendo. Lembrando que não é obrigado pintar esse começo e esse final se você não quiser. Aqui desce, mas como é início da frase, você pode fazer fino, ou então aqui eu fiz uma firulinha, tá vendo? Coloquei um coraçãozinho no começo e no final, porque o início, o fim, ou por exemplo da letra T, que você vai fazer aqui, não precisa entrar nessa regra se você não quiser, tá? Você pode fazer, por exemplo, uma dobrinha aqui, ou você pode fazer de uma outra forma, uma firula que a gente chama, tá? Mas as letras teriam que entrar nessa regrinha do sobe fino e desce grosso. Bom, então é isso, ó. A gente pintou a parte que seria desce grosso pra ficar uma letra grossa. E aí você não precisa da brush pen pra fazer esse efeito que fica super lindo. Aí tá, eu fiz, ficou um pouquinho torto, o que que eu vou fazer? A gente vai ajeitando, tá vendo? Você vai deixando mais redondinho, não tem problema nenhum fazer isso. Então você arredonda um pouco mais a letra. Se você achou que o traço tá muito fininho, dá uma engrossadinha nele, mas não deixa igual a parte grossa, tá? Você pode engrossar um pouco, mas aí ajeita, que nem esse A, eu quero que fique aqui maior. Eu vou ajeitando de forma artesanal, né? Seria manual. O M eu quero ajeitar aqui, eu vou ajeitando com a mão mesmo, com a caneta. Quero deixar aqui todas as perninhas do M iguais, posso ajeitar. Mas o princípio é esse, sobe fino, desce grosso. Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender no lettering, tá? Como fazer a brush lettering. Então aqui vai subir. Esse ozinho aqui a gente pode arrumar, deixando ele mais harmônico com a letra. Subiu aqui, arredonda um pouco mais. Tá vendo? Aqui vai de lado, então não preciso mexer. Essa bolinha aqui eu posso fazer também descer o grosso, mas essa bolinha também, quem não quiser fazer, não tem problema, tá? De descer grosso, porque é uma firulinha, né? Do R. Aqui eu quero deixar um pouco mais redondinho. E é isso. Então lembre-se, subiu fino, desceu grosso. Vou fazer simulando aqui por causa que eu tô com a caneta de ponta fina. Mas sobe fino, desce grosso, tá? Não tem como treinar isso com a caneta fina, só com a brush. Mas você pode mentalizar isso. Sobe fino, desce grosso, pra toda vez que você for fazer uma palavra, você faz dessa forma na hora de pintar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um alfabeto completo aqui pra vocês, ensinando cada letra como é que faz na brush, tá? Comenta aqui embaixo se vocês quiserem. Por hoje eu vou ensinar só essa palavra aqui. Na verdade, esse formato aqui que eu fiz, tá? Mas eu posso ensinar mais sobre lettering pra vocês. A segunda parte pra fazer essa palavra aqui, amor, é dessa forma, tá? A gente vai fazer os tracinhos do lado, como se fosse a sombra. Então, como que a gente faz sombra nas letras? Primeiro você tem que ver. Pra ter sombra, tem que ter luz. Então, da onde tá vindo a luz? Sempre que você for fazer uma palavra e quiser colocar sombra, você tem que pensar aonde tá a luz. Normalmente, eu faço a luz vindo daqui e a sombra projetada pra cá, tá? Pra direita e abaixo. Normalmente eu faço assim, mas a gente pode fazer pra qualquer lado. Então, vamos fazer aqui dessa mesma forma que eu falei, que foi como eu fiz nesse exemplo, tá? Então, vamos imaginar que o sol tá vindo daqui. O sol, a luz, tá vindo dessa ponta. Então, a gente vai jogar sombra sempre o contrário. Então, onde que estaria refletindo, onde que estaria a sombra? Pra cá, tá? Sempre aqui. Então, aqui onde eu vou colocar? Vou colocar um tracinho aqui, que seria uma sombrinha.
aqui embaixo, aqui, aqui. Aqui dá pra pôr também, uma pequenininha. Então, esses tracinhos que normalmente a gente coloca nas letras é pra representar a sombra, tá? Da mesma forma que você desenha um objeto e você vai desenhar sombra, na letra, como a letra é um desenho que a gente fez, também vai ter a sombra. Então, esses tracinhos vão pra cá, tá bom? Não vou entrar em detalhes sobre sombra e outros lados que ele reflete, porque o foco aqui é essa palavra, tá? Love e amor, que eu vou fazer as duas. Mas posso ensinar pra vocês um pouco mais em outro vídeo, tá bom? Então, você fez isso, fez esses tracinhos, já fica um efeito bem legal. Agora, eu coloquei um cinza aqui também pra fazer uma outra sombrinha, né? Porque a sombra pode ser só o tracinho, mas se você quiser, tiver uma outra caneta, a gente pode fazer também com essa sombrinha. Então, canetinha normal, de criança, de estudante, ó, Faber-Castell, super fácil de encontrar. Esse aqui eu comprei na Calunga, esse kit. Dá pra usar também essas canetas tranquilamente. Então, o que a gente vai fazer? Pegar esses tracinhos que a gente fez aqui e simplesmente passar um cinza do lado, tá vendo? Você vai colocar aqui do ladinho pra fazer uma outra sombrinha do lado dessa primeira sombra que a gente fez. Dá um efeito super legal. Na hora que a gente vai fazer, gente, tá um barulho insuportável de moto aqui. Deixa eu passar. Então, na hora que vai fazer, a gente pensa assim, nossa, mas vai ficar muita coisa. Mas olha, no final fica super legal o efeito, tá? Então, aqui eu fiz de preto, né, caneta preta, mas se você fizer com uma caneta colorida, fica bem mais bonito. Ou então você pode fazer a sombra de uma outra cor, ou então a palavra colorida e a sombra de preto e o cinza, fica super bonito. Então, essa é o mesmo esquema, tá? Vê onde tá a luz, escolhe um lado e ao contrário você vai fazer toda a sombra. Então, a palavra amor sem brush pen é assim. Canetinha que você tem em casa, pode ser a mais simples, pega um cinza pra fazer isso, tá? Ou se você não tiver canetinha, você tem só uma caneta, essa parte cinza você pode fazer de outra forma. Você pode fazer tracinhos, tá? Puxando pro lado de baixo, pro lado onde tá a sua sombra. Também fica bem bonitinho, você pode fazer assim, tracinhos, tá bom? Eu sei que não tá igual ao meu exemplo, mas é uma ideia pra quem não tem canetinha, não tem... Às vezes dá pra fazer até com lápis de cor, tá, gente? Esse tracinho aqui, na verdade o lettering é como eu já disse, como qualquer desenho, você pode usar qualquer material. Gente, dá pra fazer lápis de cor, com canetinha gel, aquelas super coloridas, marca-texto, um grafite, enfim, muito material, tá? Não precisa sair comprando um monte de brush pen, gastando dinheiro que às vezes você não tem, só pra começar. Deixa pra comprar depois quando você for se aprimorando, quiser colocar cores, tá bom? Então vamos pra palavra love, que eu falei também que eu vou ensinar vocês. E esse A maiúsculo aqui posso passar também. Eu não quero que o vídeo fique muito comprido, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas não gosta de vídeo comprido. Mas enfim, o love é a mesma coisa, tá? Vamos escrever deixando um espacinho. Então, vamos subir o L.
Não precisa escrever direto sem tirar a caneta do papel, tá? Eu sei que é um pouco difícil, se você quiser faz a pausa, não tem problema nenhum. O O. Eu gosto de subir e fazer ele bem grandão, assim, eu acho que fica bem bonito. Mas aí é uma coisa de estilo, né? O V desceu aqui, subiu, fez a curvinha. E o E, normalmente a gente não faz lá de baixo assim, né? Como a gente faz o E normalmente. O E a gente faz aqui no meio e desce aqui. Tá? Mesmo esquema. Subiu fino, desceu grosso. Subiu fino, desceu grosso. Sobe fino, desce grosso. Sobe fino, desce grosso. Sobe fino, desce grosso, sobe fino. Aí aqui faz essa pausinha, continua subindo fino e vai descer grosso, tá? Quer fazer o coraçãozinho na ponta, que nem eu fiz? Sobe, aí você vai puxar um coraçãozinho normal, assim, ó. Bem bonitinho. Aqui também eu subo mais um pouquinho pra fazer o coraçãozinho. Certo? Agora você vai pintar. Então, gente, como eu falei, se a gente quer engrossar um pouco mais a parte que desce, a gente vem com a caneta de leve, vai ajeitando, tá? Depois que você fez a base, você pode ajeitar do jeito que você quiser. Deixar mais grossinho aqui. Agora vamos de novo fazer a sombra. Lembra, o sol tá aqui, a luz tá aqui, né, nesse exemplo. Então, o que eu faço? Faz os tracinhos aqui de onde estaria a sombra. Pra cá. Sempre o contrário, tá? Aqui também estaria uma sombrinha. Aqui. Aqui. Bom? E aqui com a canetinha. Vamos fazer de tracinho? Seria como se fosse a canetinha cinza, tá? Você faz pra direção. Tenta fazer tudo pra mesma direção, aí você faz os tracinhos simulando essa sombra. Olha que bonitinho que fica. Só com uma caneta, gente. Não tem desculpa pra não aprender a fazer lettering, tá? Esses coraçõezinhos aqui eu fiz do mesmo esquema. Fiz um coração normal, pintei de canetinha, né? Fiz de rosa, então a gente pinta ele inteiro. Aí você vai fazer uma sombrinha, como se tivesse um coraçãozinho aqui atrás. Bom, não vou pintar, né? Porque eu tô com a mesma cor, mas é o mesmo esquema de fazer a sombrinha. Bom, o A grandão, vamos fazer aqui só pra vocês verem como é que fica, tá? Então, eu vou descer, subir. Esse A tá mais firulado, né? Fiz uns... enrolei aqui, depois aqui. Mas é o mesmo esquema, tá? A gente vai descer grosso. Normalmente a gente começa subindo fino, né? Então, você pinta. Sobe fino. E desce grosso. Aí, como eu falei, como isso aqui é uma firula, você não precisa engrossar onde desce. Se você não quiser, pode deixar bem fininho. Eu gosto mais de deixar bem fininho. Aqui eu acabei engrossando, tá? Nessa parte que desce aqui. Mas eu acho mais legal, mais bonito quando fica tudo fino nessas firulinhas. Acho que fica mais delicado. Mas é o mesmo esquema, tá? Aí a gente faz as sombrinhas aqui. Lembrando, né, que a sombra é pra cá. E fica assim, gente. Então, essa é a forma de fazer brush lettering sem a brush pen. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer mais conteúdo aqui ensinando lettering pra vocês.
Me digam aqui nos comentários se ficou claro, se vocês conseguiram entender a minha forma de ensinar. Não sou muito boa, acho que ensinando assim, mas eu posso... se vocês me disserem o que vocês acharam, eu posso treinar mais pra conseguir ensinar vocês, tá bom? Se vocês gostaram, dê like, compartilhe o vídeo, se inscreve aqui no canal. Muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau!